esse é o Decide na TV. No programa de hoje entrevistamos o professor Fabiano Rodrigues. O professor Fabiano Rodrigues, extremamente antenado nas ferramentas de decisão. Ele vai falar um pouquinho, vai mostrar um pouquinho dessas ferramentas para a gente. Espero que vocês gostem, fiquem aí que a gente já volta. Olá, esse é o Decide na TV, um programa do Núcleo Decide, da FEA USP e da TV Altiora. Hoje aqui com a gente o Fabiano Rodrigues, que é professor doutor formado aqui na USP e professor dos cursos da ESPM e do MBA da FIA. Tudo bem, Fabiano? Tudo ótimo, Alder. Fabiano, é o seguinte, a gente está falando de decisão nos programas, mas afinal, por favor, o que é decisão? Ótimo. É boa pergunta, Helder. A decisão, assim, numa resposta curta, né, é um compromisso, um comprometimento de recursos, né, por uma dada alternativa. Essa é a resposta curta. Então é uma escolha dentre várias alternativas e por aí vai. Decisão tem algo um pouco maior. É um pensar o futuro, é colocar um pouco o pé no futuro. Colocar o pé no futuro pensando, estando no presente. Então acho que isso é interessante, porque a decisão gera consequências. Consequências acontecem no futuro, só que eu tomo a decisão hoje. Um outro aspecto interessante aí da pergunta é o seguinte. Muitas vezes a gente imagina a decisão como algo isolado. E eu enxergo decisão como um processo. Pensa um pouco diferente. Meu filho tem 8 anos. Ele está aprendendo agora a tocar guitarra. Bacana, tal. Para tocar guitarra, ele aprende desde a parte das notas musicais, como pegar na guitarra, como segurar a guitarra. É o beabá, todo o processo para tocar guitarra. Já a decisão, a gente nasce, desde que a gente se conhece por gente, a gente pensa que a gente já toma decisões, e já toma decisões, parece algo um pouco nato do ser humano. Então, pensando que é algo nato, muitas vezes a gente não enxerga a possibilidade de melhorar o processo de tomar decisão. Então eu enxergo decisão como um processo que de repente a gente pode separar em partes. Separando em partes, a gente pode analisar esse processo para tentar, aos poucos, melhorar a capacidade de tomada de decisão. Você fala aprender, dá para aprender a tomar decisões melhores? Sim, e decisões melhores, na forma como eu enxergo, são decisões que tentam aumentar o valor potencial dessa decisão antes do resultado acontecer e também mitigar ou reduzir os riscos da decisão. E decisões, uma coisa que a gente estuda aqui, afinal de contas, estamos na faculdade de administração. Sim. E nas organizações, a importância dessas decisões? Olha, de forma ampla, decisão impacta tanto pessoas, impacta empresas, impacta países. Uma decisão impacta a forma como a empresa quer ser vista no mercado, como ela quer ser competitiva frente a uma concorrência. Em empresas, a gente tem um conjunto de decisões estratégicas, táticas, operacionais, decisões que eu chamo de mais fáceis ou decisões mais complicadas. Então, em empresas, a gente pode dividir decisões em duas dimensões. Complexidade, uma decisão ela é mais complexa do ponto de vista técnico e também do ponto de vista organizacional. Então, uma decisão complexa do ponto de vista técnico é uma que envolve muitas variáveis, uma dinâmica temporal, sei lá. Uma decisão agora impacta em várias decisões para frente. Se a decisão tem muita incerteza envolvida, ela é mais complexa. Do ponto de vista organizacional, é um pouco diferente. Tem um lado político da decisão, tem um lado de dificuldade de chegar num consenso no processo decisório, múltiplos atores envolvidos, várias pessoas interessadas no resultado daquela decisão. Isso pode tornar também a decisão muito complexa. Então, decisão tem esses dois aspectos, tanto a parte técnica quanto a parte operacional. Explica pra gente o seguinte, decisão, o que é uma boa decisão? Porque assim, a gente pensa em decisão pensando já no resultado. Sim. Mas decisão é resultado ou decisão é processo? Excelente. Vamos pensar então um pouco diferente. Muita gente poderia desejar, né, ter uma vara do Harry Potter, uma varinha mágica, onde faz pá! E usa a varinha e fala,
Participação de mercado da minha empresa, aumente em 30%. Pá, aumentou 30%. Ou ela pode pensar, puxa, agora eu quero vender na Europa, eu quero internacionalizar minha operação. Pá, a operação está internacionalizada. Não funciona assim. Então, o gestor, onde ele tem ação, é no resultado ou na decisão. Ele só pode agir na decisão. Indiretamente, o conjunto de decisões dos executivos é que vão interferir no resultado. E é por isso que eu prego que decisão é diferente de resultado e eu posso probabilisticamente, eu posso aumentar a probabilidade de melhores resultados com melhores decisões. Eu acho que é uma tendência natural do ser humano, né? O ser humano, ele busca sempre o resultado e ele não pensa que de repente... Eu achei interessante quando você fez essa explanação, por exemplo, de internacionalização, porque é isso. Eu quero que a minha empresa vá para os Estados Unidos, mas e se ninguém fala inglês, como é que eu vou fazer isso, né? Então as decisões, elas são encadeadas, né? Uma decisão leva a outra. Sim, e as decisões que na realidade trazem os resultados, e não o contrário. Eu não consigo atuar diretamente no resultado. Eu consigo atuar nas decisões. E a gente pode discutir, de repente, o que é uma boa decisão, por exemplo. Uhum. Então aqui vamos mudar um pouco o foco. A gente pode falar um pouquinho da sua viagem para os Estados Unidos, quando você estudou a fundo decisão lá? Foi um certificado que eu fiz por Stanford, né? Um certificado profissional, na realidade, onde metade eu fiz à distância e alguns módulos, uma semana, eu estive lá presencialmente. Então, basicamente, esse curso que eu fiz em Stanford, ele fala um pouquinho sobre a lógica de tomada de decisão e como tomar decisões melhores. Então, vamos pensar um pouquinho. O que é uma decisão boa, né? Uma decisão boa é uma decisão que é consistente com as alternativas que eu trago do problema, as informações que eu trago e também com os objetivos da decisão que eu quero atuar. Bacana. Vamos pensar mais simples. Pensa numa decisão, por exemplo, como essa cadeira. Essa cadeira tem, vamos supor, 3 pernas. Uma perna é o que eu sei, as informações que eu tenho no problema. A outra perna que está suportando essa cadeira é o que eu quero, os objetivos que eu quero atingir com o problema. E a outra perna é o que eu posso fazer, que são as alternativas do problema. Bacana, mas para a cadeira parar de pé tem o assento ainda aqui, para eu sentar. O assento é a lógica com que eu combino informações, alternativas e objetivos. Mas a cadeira está no chão. E no chão eu chamo isso de frame, enquadramento do problema. É a forma, o escopo do meu problema, que pode ser muito pequeno e eu não atingir os objetivos desejados, ou pode ser um escopo muito amplo, onde eu atiro para vários lados e eu não chego no resultado desejado. Então, decisão boa, ela tenta amarrar tanto o frame, os ingredientes, né, de uma boa decisão. Um framing adequado, ter informações relevantes, ter alternativas criativas e viáveis, porque se eu tiver poucas alternativas, a minha decisão está limitada, a qualidade da minha decisão está limitada à quantidade e qualidade das minhas alternativas. Informação relevante, quando eu falo, não adianta ter uma informação que não me ajude a definir uma alternativa. Se ela não me ajudar na definição da alternativa, ela não é útil para o processo decisório. Da mesma forma, se ela não me ajudar, de repente, a ampliar o escopo do problema ou a reduzir o escopo do problema, ela não é útil. Mas o ingrediente é falar sobre objetivos, que a gente já citou, o raciocínio lógico para integrar todos esses requisitos, tentando gerar um compromisso para a ação. Porque a decisão boa é a decisão que é implementada também com sucesso. Assim, porque você só pensar na decisão, mas não botar em campo, fica só no mundo das ideias, não vai passar para frente. A gente pode dividir aí, então, porque decisão, como a gente falou que decisão é diferente de resultado, eu posso ter uma decisão boa e um resultado bom. Isso é esperado. Eu posso ter uma decisão ruim e um resultado ruim. Também é esperado. Eu posso ter uma decisão boa e um resultado ruim. Mas por quê? Porque entre a decisão e o resultado, eu chamo de ponte, existe a incerteza. Incerteza mercadológica, incerteza de inflação, incerteza de PIB, incerteza de movimento do competidor.
Então as incertezas fazem parte do processo decisório. O mindset de incorporar a incerteza no processo decisório é importante para aumentar a qualidade da decisão. E na prática a gente vê muito, e é do ser humano, muitos executivos que tentam deixar de lado a incerteza no processo decisório. E eu advogo o contrário. Trazer incerteza na modelagem da decisão pode ajudar a aumentar a qualidade da decisão. Não é só o feeling, né? Não adianta, porque uma coisa que você falou agora me chamou a atenção. A gente vê muitos altos executivos sendo contratados porque ele tem um certo feeling, né? Sim. Mas não é só o feeling, né? A decisão, essa etapa, vamos dizer assim, você sistematizar a decisão ajuda a empresa a tomar, por exemplo, outras decisões no futuro, né? Aliás, eu sei que você é um estudante dessas sistematizações, né? Principalmente quantitativas. Então, até isso é um ponto que a gente pode explorar melhor. Existem muitas ferramentas que a gente pode usar para melhorar a decisão? Sim, existem várias, né? Mas vou voltar a um ponto que você falou de feeling, né? Eu encaro essa intuição no processo decisório de uma forma um pouco diferente. Para mim não é um sexto sentido, não é uma aptidão nata. Intuição, em pesquisa sobre decisão, é mais relacionado com reconhecimento automático de padrões. Então a pessoa fez tantas vezes uma decisão daquele tipo e ela acaba reconhecendo automaticamente um padrão e executa aquele padrão. E é isso que eu chamo de intuição. Tal heurística, né? Às vezes pode ser uma heurística. Uma simplificação do processo decisório que facilita a tomada de decisão rápida, né? Com relação a ferramentas para melhorar o processo de tomada de decisão, existem várias. Mas todas elas tentam incorporar incerteza e tratar a complexidade. Então a gente tem, por exemplo, árvore de decisão. Ela tenta sistematizar alternativas, decisões, incertezas e resultados ao longo do tempo da decisão. Você tem simulação de Monte Carlo, que tenta trazer o efeito probabilístico das variáveis para dentro da decisão. Você tem diagrama de influência, que é algo relativamente simples e bem bacana para um decisor, que é o mapeamento das variáveis da decisão e a relação entre essas variáveis. Ajuda muito no framing do problema, por exemplo. Você tem diagrama tornado, que é uma ferramenta também simples, que ela tenta capturar, dentre as variáveis da decisão, quais que impactam mais no resultado da decisão. Porque eu, como executivo, vou focar mais energia nas variáveis da decisão que podem impactar mais o resultado da decisão. Seja o impacto que eu chamo de upside risk, ou risco positivo, coisa boa para a decisão, ou downside risk, ou risco negativo, coisas que vão prejudicar o resultado da decisão. Então a gente tem uma série de ferramentas, e o bacana é que você pode usar de forma isolada essas ferramentas, elas não são tão complicadas quanto parecem, ou de forma integrada também as ferramentas, para ajudar no processo estruturado de tomada de decisão. Eu acho as ferramentas dessa maneira. A gente vê as ferramentas, elas parecem complicadas, mas elas nem são tão complicadas assim e elas podem ajudar muito, né, no momento de decisão, né? E acho que aí tem um aspecto interessante. Tem alguns simpósios aí que tentam estudar o seguinte: por que contabilidade se popularizou ao longo dos séculos? Por que, sei lá, ferramentas da qualidade se popularizaram? E, de repente, por que ferramentas de decisão ainda não são tão populares, né? E é um trabalho também de quem pesquisa na área, de quem atua como praticante, como consultor, de tentar desmistificar. Porque a gente pode usar uma ferramenta full, com muita matemática envolvida, e a gente pode usar as ferramentas de decisão também de uma maneira mais soft. Talvez não fosse o ideal do ponto de vista puro, mas a gente pode usar ela de maneira mais soft para poder estruturar o processo de tomada de decisão. Então eu advogo que muitas vezes usar ferramentas, mas de forma um pouco mais simples, é melhor do que não usá-las. Sim, porque aí pelo menos você tem uma visão, nem que ela seja uma visão que você não consiga contemplar o problema como um todo, mas você está conseguindo enxergar, abrir aquele problema, né? E tentar entender o que está acontecendo, né? Porque a gente tem muito disso que você falou, é verdade. As empresas, às vezes, elas tomam umas decisões
e a gente não entende bem porquê, né? E nem às vezes a empresa entende porque deu certo e o cara vai tomando e, sei lá, mas não é a melhor decisão, né? E vai mais uma dica aí. É algo simples que poucas empresas fazem, mas eu acho muito bacana para quem faz. Imagina que você tomou uma decisão, sei lá, de mudança de um centro de distribuição para alguma localidade do Centro-Oeste. Bacana. Se a empresa guardar de alguma forma o racional utilizado para tomada de decisão, ela pode, depois de um tempo, a decisão já está implementada, e já sabe o resultado dessa decisão, se foi bom, se foi ruim, do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista logístico. Se ela guarda o racional, ela consegue entender se as premissas usadas na tomada de decisão foram boas, se o raciocínio utilizado nessa tomada de decisão foi boa, se os atores envolvidos para a tomada de decisão foram adequados. Para quê? Para gerar aprendizagem sobre o processo decisório. Uhum. Então não é nada técnico que eu estou falando, mas ajuda muito. E não necessariamente quantitativo, né? Pode ser qualitativo também. Porque assim, eu estou te falando porque eu sou um cara que sou quali. Eu gosto de ferramentas qualitativas. E às vezes eu vejo que as pessoas que são mais quali como eu, têm uma certa dificuldade para utilizar ferramentas quanti, né? E assim, a tomada de decisão, ela não necessariamente ela precisa ser focada simplesmente em ferramentas quantitativas. Também pode ser qualitativas, né? Você pode unir os dois processos, né? As duas maneiras de fazer. Sim, pode unir as duas. Inclusive tem ferramentas vocacionadas também para usar o aspecto visual, como o diagrama de influência. Pode ter alguma coisa quantitativa, mas o apelo é mais visual, é a identificação das variáveis, identificação das incertezas. Então é montar um mapa mental das variáveis, do que eu sei sobre o problema, as informações, as incertezas. Só de montar um mapa desse, eu consigo colocar todo mundo numa mesa que está decidindo, entendendo o problema de decisão, não de forma igual, porque cada pessoa tem uma cabeça diferente, mas de forma similar. Sim. Isso já é bacana. A árvore de decisão, que a gente vê, é super quantitativo. Eu posso usar quantitativo, eu acho que é bacana usar o quantitativo, mas de forma quali, eu posso identificar quais são as decisões, quais são as alternativas e qual é a relação entre decisões e alternativas e resultados ao longo do tempo. Eu posso fazer uma árvore de decisão sem números, só para estruturar o raciocínio da decisão. Então eu posso usar de maneira quantitativa, tem uma força maior, mas eu posso usar também de uma forma mais qualitativa, sem problema. Né, no seu caso, que é um estudante das ferramentas, eu acho que as ferramentas são muito válidas, né? É uma maneira da gente visualizar e conseguir entender melhor o processo de decisão, porque a gente toma tanta decisão no dia a dia, né? Por exemplo, você fala trocar de marcha ali, você tem aquela decisão que é uma decisão mais intuitiva, né? É uma no-brain, né? Você nem pensa. Exatamente, mas muitas decisões por serem encadeadas, uma decisão leva a outra decisão ou leva a um outro problema, ela precisa ser mais bem estruturada, né? Não adianta usar uma bala de canhão para uma formiguinha. Então a ideia do uso de ferramentas e de um processo altamente estruturado, que envolva as pessoas, que leve o lado quantitativo, leve o lado qualitativo, use ferramentas, serve, eu acho muito útil, para decisões estratégicas. Uhum. Decisões que a gente falou no começo, complexas, né, que tem bastante incerteza. Porque essas decisões, elas impactam muito no resultado de uma empresa. Sim. Se elas impactam muito no resultado, vale a pena refletir mais e estruturar o processo para tomar decisão. Aí eu falo o seguinte, é para escapar também de um pensamento solução. Porque muitas vezes na vida real a gente vê o quê? Um gestor que vai falar sobre uma decisão, mas já chega com uma solução e quer que a equipe de tomada de decisão estruture o pensamento em benefício daquela solução já imaginada antes. Puxa vida, eu deixei de explorar outras alternativas, eu deixei de explorar outras informações, eu deixei de explorar talvez outros objetivos, que é aquele tripé que a gente comentou no começo. Então esse pensamento de solução, eu acho que ele é até mais perigoso do que
do que o fato de usar ou não mais números numa decisão ser mais qualitativo ou mais quantitativo. É para evitar o pensamento solução, o processo estruturado ajuda nesse processo. Gostaria de agradecer ao professor Fabiano e convidá-los a assistir outros programas no www.nucleodecide.com.br e saber a nossa agenda de cursos e tudo mais. Obrigado e até a próxima. Esse foi o professor Fabiano Rodrigues, que trouxe um pouquinho sobre ferramentas de decisão. Nos próximos programas, novos pesquisadores e novos assuntos sobre decisão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.